E os próximos 10 anos reservam à agricultura familiar um tempo de ascensão e destaque mundial. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, agência que lidera esforços para a erradicação da fome e combate à pobreza, lançou a Década da Agricultura Familiar entre os dias 27 e 29 de maio deste ano, em Roma. O evento ocorreu na sede da FAO, na capital italiana, e reuniu representantes governamentais e de redes mundiais de todos os continentes. E é justamente para comentar sobre esses desafios do plano que nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o analista de agronegócio, João Pedro Cotidias. Bom dia, João. Bom dia a todos vocês. É interessante o trabalho e a agricultura familiar tem um papel extremamente importante no Brasil e no mundo. No Brasil, você tem hoje 5.300.000 propriedades rurais no Brasil. Vamos pegar o exemplo do leite, por exemplo. 1.300.000 depende do leite. São pequenas propriedades, normalmente, na sua grande maioria, e que precisam ter renda. Se não tiver renda, não tem condições de se permanecer no processo. Então, vamos começar pelas telas que foram feitas a respeito dos pontos em que a FAO coloca. O primeiro ponto que ela coloca é a questão tem que criar essas condições políticas, quer dizer, é um sistema de organização do setor, para que ele tenha força, que ele tenha representatividade, que ele chegue nas autoridades, chegue nos setores, questione a questão de educação, de saúde, de logística, de estrada, de acesso, ou seja, tem que haver uma consciência por parte dos nossos executivos, dos nossos dirigentes, da importância social, econômica e ambiental. O trio que responde para a questão da sustentabilidade passa pela propriedade familiar. Vamos lá, mais uma. Por que apoiar os jovens? Porque você hoje, nessas propriedades rurais, nas pequenas propriedades, 70%, nós temos 5.300.000, mais de 3.800.000 propriedades, o adulto não consegue gerar um salário mínimo por mês. Ou seja, o que acontece com o jovem? Ele vai embora, ele vai para a cidade, ele vai procurar outro serviço na cidade. Nós precisamos capacitar esse jovem. Nós criamos uma legislação trabalhista aqui no Brasil que espantou o jovem do trabalho no campo. Qual é o proprietário rural hoje que quer que o jovem aprenda a dar cavalo, aprenda a curar o animal? Ninguém quer, com medo que haja qualquer problema de ordem trabalhista que seja acusado de uso de mão de obra infantil. Então, você criou uma figura que não dá condições para que esse jovem possa aprender um trabalho, aprender como se faz no campo as coisas. Então, esse trabalho de apoiar os jovens é extremamente importante. A educação, a capacitação em áreas técnicas, por exemplo, no leite, aprender a usar uma ordenhadeira, aprender a fazer inseminação, ou seja, tem uma série de assuntos que seriam importantes haver uma política de apoio para que esse jovem fique no campo, porque no campo ele tem chance de crescer. Na cidade, sem educação, sem uma base fica muito difícil para ele se manter. O próximo. A mulher no meio rural é a que mais trabalha. Isso aí a senhora que está nos assistindo é testemunha viva disso aí. Desde cuidar da casa, fazer alimento, cuidar da horta, cuidar dos animais. Ou seja, tem um papel importante. Aqui no Brasil, você tem hoje milhares de assentamentos rurais no Brasil em que a gente vê a mulher, na sua grande maioria, é o esteio da propriedade. Então, ela tem que ter um reconhecimento, ela tem que ter condições para que tenha condições financeiras, que tenha condições de melhor qualidade de vida, para que ela consiga desempenhar esse papel que é extremamente importante. A mulher na pequena propriedade faz tudo na pequena propriedade. Mais um. Um dos grandes problemas da pequena propriedade é que ela não tem escala, tanto para comprar os insumos, não tem escala para vender a produção, ela não recebe uma assistência técnica individualizada. Por isso que é importante a organização, ou seja, se os produtores rurais entenderem que o vizinho dele não é um concorrente, é um companheiro que tem os mesmos problemas que ele, a hora que houver essa consciência e essa organização,
eles vão trabalhar em conjunto, ou seja, eles vão comprar os insumos para ele, eles vão procurar uma empresa ou algum outro produtor que tem equipamentos que venha fazer serviço, ou seja, distribuir calcário, distribuir fosfato, fazer operações de preparo de solo, de plantio. Se eles fizerem organizados, em conjunto, eles conseguem. Sozinho é muito difícil. Então, a organização dos produtores é fundamental, tanto para poder preparar, poder plantar, como para vender. Se não tiver, muitas vezes o pequeno produtor tem mandioca, só que ele não tem como levar isso até o consumidor. Se os 10, 12, 15 vizinhos se organizarem e fizerem em conjunto, as coisas vão acontecer. Então, isso é extremamente importante, a organização, eles trabalharem em conjunto. Mais um. Bom, a resiliência é a capacidade de enfrentar os problemas. Nós temos que dar condições para que essa agricultura familiar, para que esses pequenos produtores, eles tenham condições de se manter no processo. Aqui no canal, nós volta e meia mostra matérias em que o produtor joga leite fora porque não consegue levar até o laticínio. A dificuldade que ele tem para poder buscar os insumos, de levar os seus produtos, seus grãos, não tem secador. Ou seja, tem que haver uma política que se preocupe com isso, não seja apenas uma política, não, só crédito, não é crédito, crédito é uma parte do processo, mas tem que ter uma ampla visão do problema e trabalhar em cima disso. A ciência técnica hoje, que é um dos grandes gargalos da pequena propriedade, é muito difícil você fazer individual ela. Você não tem condições de chegar em 5.300.000 propriedades. Agora, se num local, você, junto com os demais companheiros, os demais produtores que estão ali, escolherem uma propriedade, servir ela de modelo, servir ela de ponto para que se reúnam os produtores e lá, junto com o técnico, discutam as ações, discutam as melhorias, discutem o que fazer, você consegue levar uma assistência técnica a milhares de produtores. Então, isso é extremamente importante. Mais um. Sustentabilidade. Essa sustentabilidade não é apenas do ponto de vista ambiental, é extremamente importante. Você tem que proteger as suas águas, proteger a fauna, etc. Mas tem que proteger o bolso, tem que ter a rentabilidade. Quando 70% das propriedades não ganham um salário mínimo por adulto lá na propriedade, ela fica em xeque, então fica muito difícil. E outra coisa, nós estamos vivendo um momento de mudança climática, essas secas intensas, chuvas mais fortes, erosão, ou seja, os problemas nas propriedades aumentaram de forma extremamente significativa. E para resolver, novamente vem a importância da organização, que juntos, em bloco, não adianta você controlar a erosão na sua propriedade se a prefeitura faz uma estrada e joga a água da estrada joga no seu terreno. Essa água acumulada é um fator de erosão, formação de vossoroca, etc. Então, nós temos que estar sempre preocupados com isso e cada vez mais essa situação vai se agravar. Ou seja, não precisamos achar que de um dia para a noite as coisas vão mudar. Não vão mudar. A situação climática vai complicar cada vez mais. Acho que tem mais uma, faz favor. Bom, aí é aquele básico, né? Ou seja, nós temos que, o produtor tem que se organizar, ele tem que usar o melhor possível a sua propriedade, ele se preocupar em fazer proteção de solo, fazer integração onde for possível, ou seja, usar uma tecnologia em benefício da produção, em benefício da sua propriedade. Se os governos pensarem nisso, com certeza vai ter mais alimento na mesa dos brasileiros e vai ter mais gente em condições razoáveis e boas nas propriedades rurais brasileiras. É só olhar o sul do Brasil, onde você vê uma classe média rural no campo, graças a esse trabalho que os nossos produtores rurais conseguiram fazer.